Eles pegam um mendigo de rua, pegam os documentos, tiram fazem documentos novos dessas pessoas que muitas vezes nem têm documentos e através deles abrem contas digitais. E aí começa a cair dinheiro, tudo em contas pequenas. O banco digital fez com que eles não precisassem mais enterrar dinheiro. O que eles fizeram? Você começa a abrir uma série de empresas, dezenas e dezenas de empresas, você abre a conta digital e aí começa a cair dinheiro. Eu estou aqui com uma relação, só para vocês terem uma noção, e a relação ela tem que ser de valores menores para não serem identificados. Então, uma relação grande aqui, ó, dá uma olhada, ó. Os valores, Vilela, dá uma olhadinha, tudo valor pequeno. 2.500, 750, 1.000, 2.000 e vai pingando. Isso aí é uma das contas da Deolane que caiu esses valores e não tem uma identificação. E o que acontece? É uma fragilidade que o governo tem que corrigir de controle de entrada de dinheiro de banco digital que é aberto por qualquer pessoa no Brasil em 5 minutos. Vilela, eles pegam um mendigo de rua, pegam os documentos, fazem documentos novos dessas pessoas que muitas vezes nem têm documentos e através deles abrem contas digitais. E aí começa a cair dinheiro, tudo em contas pequenas. O Brasil ainda não acertou esse modelo de fiscalização. Tanto é verdade que tem MC que está respondendo um processo de lavagem de dinheiro, onde o cara fala o seguinte: não, eu tenho um restaurante muito bom, um restaurante italiano, e no final do ano ele alega que fatura 60 milhões de reais no restaurante. E você vai ver a maneira como ele recebe o dinheiro, a maioria do dinheiro que ele recebeu foi dinheiro em espécie. Sendo que, em qualquer comércio do Brasil, se você conversar com um cara da padaria, com um rapaz no restaurante, com um dono de posto de gasolina, não existe eles espécie. falam, não, eu recebo 95% ou Pix ou cartão. Mas esses trambiqueiros, e aí nós temos que trazer os políticos também, que compram uma pequena empresa, às vezes uma loja de qualquer, e você começa a ter uma renda maravilhosa, caindo o quê? Dinheiro em espécie. Quem fez isso é o próprio PCC, que teria 3 mil postos de gasolina só para gerenciar o quê? Lavar dinheiro do crime. Exato. Então, eu acho que já passou da hora de, assim como os bancos de rua têm essa fiscalização, e quem tem conta, você sabe disso. Tanto é verdade, eu quero contar uma particularidade, não sei se o doutor Fábio conhece, que eu vou contar agora, referente a esse inquérito. Nesse inquérito, Vilela, o promotor alega que num determinado dia, uma das irmãs da Deolane foi num banco, vou dizer o nome do banco, Banco Itaú. E ela chegou no boca do caixa e ela falou o seguinte: eu quero sacar R$1 milhão. Aí o caixa falou: mas pera um momentinho, não estou entendendo. Não, eu quero sacar, o dinheiro é meu. Chamou o gerente. Ela chega para o gerente e fala: eu quero sacar R$1 milhão em dinheiro. E naquele momento o gerente falou: olha, a senhora me desculpa, nós temos regras aqui no banco. Esse valor, primeiro que nós nem temos R$1 milhão aqui, nós não podemos entregar R$1 milhão. A senhora me dá uma conta, faça um TED ou faça um Pix. E aí ficou uma briga entre eles. Após alguns dias, o banco teria informado a essa pessoa que eles deveriam encerrar a conta e retirar o dinheiro de lá de forma legal. Então, tudo que sai do dia a dia de nós que somos pessoas trabalhadoras, que somos pessoas comuns, que lidamos com banco, e nós sabemos de como é rigoroso quando você faz a venda de um carro, Vilela, quando você faz a transferência de uma casa, os bancos são obrigados, doutor Fábio, a inquirir como é que esse dinheiro entrou na sua conta. E a gente verifica que esse pessoal, influencers, vários MCs, acabaram criando estratégias, utilizando o banco digital, depósitos fracionados ou pequenas empresas que só recebe cliente pagando em dinheiro. Pois é. Ô, Bigoda, o que o povo quer saber? Vamos lá? Eu tenho uma pergunta aqui que é do William, que tem até relato. Influenciadores envolvidos com crime só vem crescendo. Os senhores têm conhecimento de outros influencers que podem estar envolvidos no mesmo caso de lavagem de dinheiro junto da Deolane? Não, vamos lá. São vários nomes,
Tem alguns que eu já estou sabendo de investigação, não vou dizer aqui, porque também é algo que não foi divulgado, Tá. mas o que eu disse no começo aqui do podcast é algo que todo mundo pode constatar. Vilela, acabou a ostentação. Você se recorda que meses atrás, o ano passado, era algo... É. Eu me recordo, uma das maiores ostentações foi o casamento do Buzeira. Você lembra? Então, esse tipo de ostentação que todos eles... Vou te dar uma informação em primeira mão que agora que eu acabei de receber. O Buzeira acaba de ser solto. É mesmo. Ô, louco. Acaba de ser solto. Então, eu me recordo do casamento do Buzeira, Sim. né? O casamento do Buzeira, que foi algo que foram vários influencers famosos e todos eles, eventualmente, ostentando. E isso acabou. Ou seja, as pessoas perceberam que o sinal exterior de riqueza pode fazer com que o COAF, com que a polícia, com que o Ministério Público vá dar uma olhadinha no que está acontecendo em contas digitais. E aí a gente verificou nos últimos 1 ano e meio quantos deles tiveram problemas com a polícia. Pois é. Olha lá. Aí não dá pra ver a ostentação toda, né, do casamento, mas dá pra ter uma ideia. Manda aí. Dá pra ver. Vamos lá, a próxima aqui é do Rafael Souza. Ele fala o seguinte: uma pessoa pode ficar presa preventivamente por tanto tempo sem existir uma condenação? Pode, isso acontece e não é a exceção, essa é a regra, deveria ser a exceção, mas essa é a regra. As pessoas ficam presas quando a lei determina um prazo de 90 dias, esse prazo nunca é cumprido. E assim, aí eu digo por experiência própria, advogado criminalista atuante que sou, eu sei que as pessoas não são julgadas e sentenciadas num prazo que a lei determina, que é o prazo de 90 dias. Já dei aqui um exemplo, volto a repetir. Já tive cliente preso há 2 anos preventivamente, 2, 3, 4, 5. Então, assim, é a exceção ser julgado em 90 dias. Eu, particularmente, nunca. E aí não é força de expressão, é nunca. Nunca tive um cliente que tenha sido sentenciado no prazo de 90 dias. Agora, tem um detalhe interessante, e aqui eu quero trazer aqui à luz a estratégia de advogados famosos como o Dr. Fábio Costa. Eu me recordo quando eu trabalhava na polícia e eu pegava um caso, Vilela, com gente famosa. Vilela, era praticamente dia sim, dia não, tinha a petição do advogado requerendo coisa. É para o delegado, é para o promotor, é para a justiça, requer. Não, eu não concordo, recorre. Você passa a trabalhar só naquele caso. Porque o advogado que tem uma banca de colegas que trabalham nessa área criminal, eles ficam procurando pelo em ovo. E é óbvio que um inquérito que deveria correr, por exemplo, em 5, 6 meses, quando você pega um advogado que fica te colocando petição, você não consegue terminar em 5, 6 meses. É impossível. E na justiça é a mesma coisa. Eu imagino que nesse caso, eu não tive acesso à defesa prévia do Dr. Auri Lopes Júnior. Eu imagino o volume de perícias que ele vai requisitar. Eu imagino o volume de solicitações que ele vai fazer para o juiz. Ele vai fazer uma penca. E o juiz desse processo vai ter que sentar e responder item por item para o advogado, senão ele pode incorrer no futuro com uma nulidade no processo. E tudo aquilo que ele der, de todos os pedidos que o advogado, quando responde a essa denúncia, ele faz os pedidos. E todos os pedidos, o que o juiz der, ele tem que fundamentar por que está dando. E se negar, ele tem que fundamentar por que não está dando. E se negar, o advogado recorre. E não é só dizer o seguinte, sim, não, sim, não. Não por isso, sim por isso. E tudo aquilo que ele não der, mesmo fundamentando, a gente acaba entrando com recurso. Então os processos acabam se alongando porque são tantos pedidos. E aí você cai numa morosidade forçada. Volto a repetir, gente. Preso pobre, o processo é rápido e o cara fica preso. Ah, mas está doente, fica preso. Tem filho que é jovem, fica preso. Então há uma injustiça no Brasil. É claro, na medicina a mesma coisa. Quem tem uma doença e tem condição de pegar um grande hospital, grandes médicos, é óbvio que a chance de sobrevivência é maior. Mas na nossa área, que é a área jurídica, a gente verifica
que pessoas famosas e pessoas ricas, quando verificam que o problema é grave, vão contratar grandes advogados que vão fazer o máximo, às vezes não conseguem absolver, mas às vezes conseguem uma redução de pena, ou às vezes conseguem uma diminuição de crimes que ela está sendo acusada. Por exemplo, a Deolane, ela é acusada, na denúncia, de associação criminosa, e isso envolve o PCC, porque envolve o próprio Marcola, e lavagem de dinheiro. Então, talvez o doutor Auri não consiga uma absolvição, se ele não conseguir, mas ele consegue, às vezes, uma condenação, mas num outro crime, ou só em um crime, não em dois. Se ela conseguir comprovar a origem de todos os valores, de todos os bens, ela não incorre no crime de lavagem de dinheiro. Vai responder somente pelo crime de organização criminosa.